Sobre John Arias, já há site cravando que o Palmeiras contratou o atacante colombiano. Isso é verdade? Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors querem a contratação de Dybala. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é favorito para ficar com o atacante argentino da Roma. Te falo também do Palmeiras que se acertou com o Nino, mas precisa de um acordo com o Zenit para poder contratar o zagueiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre John Arias e o Palmeiras, o site The Football, que tem 498 seguidores no Instagram, publicou no sábado que o Palmeiras fechou a compra de John Arias, operação que giraria na casa dos 14 milhões de euros ou 87 milhões de reais, 8 milhões de euros à vista, 3 milhões de euros em abril e mais 3 milhões de euros em junho. Também de acordo com a apuração do The Football, o Wolverhampton teria um prejuízo grande. Isso porque comprou o jogador por 17 milhões de euros do Fluminense e ainda teria de repassar 1 milhão e 400 mil euros ao Flu. O tricolor ficou com 10% do valor de uma venda futura. Em cifras finais, se esse negócio for adiante, significa dizer que o Fluminense, ou melhor, que o Wolverhampton pagou 106 milhões de reais para comprá-lo e estariam negociando por 78 milhões de reais. O que eu apurei junto a pessoas do Palmeiras é de que não há nenhum acordo fechado entre o Palmeiras e o Wolverhampton. E o Palmeiras desconfia que o Wolverhampton aceite tomar um prejuízo tão grande por um jogador que aos pouquinhos tem melhorado. Duas das últimas vitórias, as duas únicas vitórias do Wolverhampton na temporada tiveram Arias como titular e marcando gols. Só para completar também, de acordo com o The Football, o Arias toparia voltar ao Brasil para ganhar 1 milhão e 300 mil reais por mês. Esse valor está completamente fora da realidade do que é o Palmeiras hoje, especialmente para atletas como o Arias. Só para lembrar que o Andrés Pereira, recentemente contratado, ganha na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do Brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Quero te contar que as quartas de final já tem seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes: o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado. Tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: o quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho. E ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho.
Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Assim que surgir mais notícia, conto para vocês. Tchau. Eu acho que as coisas vão caminhar melhor depois que o Palmeiras mudou com relação a essa contratação, né? O Palmeiras precisa realmente trazer jogadores prontos, porque se não vier jogador para jogar, aí sim tem que trazer os meninos da base. Não tem outra solução. E a base que é ótima, que é boa e que tem dado resultados excelentes, tanto dentro de campo, como o título de 2024, como com as vendas que o Palmeiras realiza com esses jogadores valorizados que são. E agora, para mim, está perdendo uma oportunidade de vender esse menino, o Alan, por 35 milhões de euros. Uma oportunidade que eu acho que não pode deixar passar. Mas, enfim, eu não tenho a caneta, né? Eu não deixaria. Abel fala de mais uma alteração. Eu acho que essa ideia, o Abel às vezes tem umas ideias que realmente são ideias que podem ser seguidas aqui pelo futebol brasileiro. Fala muito do calendário, é isso aí, é sem solução. Mas com relação ao campeonato, que você não dá tempo para que o time se prepare melhor, ter uma alteração a mais, eu acho que seria algo interessante para que o treinador pudesse trocar o time e não desgastar tanto esses jogadores, pelo menos no início de temporada, pelo menos na primeira fase, vai? Esses 8 jogos aí, se bem que seria uma vantagem para os times grandes também, que tem mais jogador de qualidade de fora no banco, e quando você troca, é claro que melhora o time no segundo tempo. O Palmeiras tem feito isso, fez isso contra a Portuguesa, fez isso contra o Santos e fez isso hoje. Fica muito claro que o Palmeiras melhora muito no segundo tempo, porque os jogadores que estão descansando, foi uma opção do Abel de deixar de fora para que joguem menos, mas quando entra no time traz muita qualidade, né? E o Palmeiras, eu falei na transmissão hoje, termina o jogo com um time melhor do que começou, porque os jogadores que estão de fora sendo poupados, não que não são titulares, quando entram, melhoram demais o time. Então, com certeza, se tivesse mais uma alteração, ia beneficiar ainda mais os times grandes, né? Porque o time menor não tem essa capacidade de ter jogador bom no banco. Tem. Ele usa tudo que ele tem desde o começo do jogo e acaba sendo prejudicado se for o regulamento mudado. Aí vai acabar beneficiando ainda mais os times grandes. Falar um pouquinho da tabela também, porque o próximo jogo do Palmeiras, acho que o Abel não foi questionado com relação a isso. O Palmeiras joga contra o Novo Horizontino terça-feira, né? A gente vai estar aqui na live, tá? Pedir para que vocês continuem se inscrevendo também, hein? Estamos precisando aí de vocês se inscrevendo para a gente bater aí o próximo objetivo, que é 150 mil inscritos, um número bem legal. A próxima rodada aí que o Lucas colocou para a gente, ó. Palmeiras joga terça-feira, a quarta rodada, contra o Novo Horizontino. E depois, no final de semana, no sábado, o Palmeiras já pega o São Paulo, é clássico. Eu faria o seguinte, eu deixaria esse time aí contra o Novo Horizontino, um time bem mudado, bem mudado. Deixaria os jogadores aqui em São Paulo, se recuperando, treinando a parte física, dando uma atenção especial da parte tática, da parte de recuperação, para que sábado o Palmeiras vai jogar em casa, vai ser em Barueri. Já deixou seu like? Deixa o like, está dizendo o Lucas. O Palmeiras vai jogar em Barueri, rumo a 150 mil. Vai jogar em Barueri contra o São Paulo. Então vai ser uma viagem desgastante, porque o jogo vai ser lá em Novo Horizonte. A volta não vai dormir direito, vai perder uma noite de sono.
não vai ter tempo de recuperação para o jogo de sábado. Eu acho que o Abel tem que fazer um planejamento diferente para essa partida de Novo Horizonte. Faz um time mais alternado, faz mais garotada, que estão querendo jogar, que estão querendo mostrar ser. Bota o Alan, bota o Riquelme, bota o Larson, bota o Benedetti, bota essa molecada para jogar e prepara o time para sábado. Sábado é um clássico importante para o Palmeiras. Eu acho que é uma oportunidade de vencer um time que vai brigar mais na frente da competição. Se o Palmeiras não tiver uma boa partida e não vencer, vai poder trazer mais complicação lá na frente. O torcedor quer ver o Palmeiras fazendo um bom clássico e vencendo o clássico. Então vai com um time alternativo para Novo Horizonte, para que o Palmeiras entre com força máxima no sábado e que consiga uma boa vitória no jogo contra o São Paulo. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Ninguém falou sobre isso com o Abel, eu estava pensando aqui enquanto o Abel fala, porque vai estar muito em cima esse jogo no Novo Horizonte, é longe, vai ter desgaste de viagem, desgaste de noite sem dormir, e não precisa desse desgaste todo, principalmente num momento como esse, às vésperas de um clássico. Então é melhor fazer uma programação especial para esse jogo aí. Do jogo, o Abel realmente fala das dificuldades que tem, né? Nesse começo de temporada, sem ter tempo de treinar, com jogadores desgastados, com lesões que estão aparecendo, mas o time vem reagindo bem. E outra coisa que está chamando a atenção, e que o Abel lembra, dessa consistência defensiva. Porque time que não toma gol, ou que toma menos de um gol por partida na média, né, na estatística aí, 0,8, 0,7, como o Palmeiras vem fazendo, é esse time que ganha campeonato. É a defesa que ganha campeonato, tendo a consistência que o Palmeiras tem demonstrado. E olha, só não trocou o goleiro, né? Porque já trocou o Giai, já jogou o Kelvin, já jogou o Fux, já jogou o Murilo, já jogou o Gomes, já jogou o Benedetti, e já jogou o Arthur, já jogou o Piquerez, já jogou o Jefté. Então a defesa tem sido mudada o tempo todo, mas o que não muda é o rendimento, o que não muda é a consistência. Até porque também o meio-campo, eu acho que o Palmeiras deu uma acertada que vai ser muito importante para essa temporada. Chegada do Marlon, chegada do Andréas, esses meninos estão jogando, o próprio Larson e o Luiz Pacheco também. Eu acho que são jogadores que estão entregando muito nesse começo de temporada, isso tem feito a diferença, e é por isso que o Palmeiras vem mantendo realmente um bom nível no começo. Sem tomar gol é fundamental. Três vitórias por 1-0, mas mais importante é passar os 3 jogos sem tomar gol. O Carlos Miguel está pegando moral, está pegando confiança e vai fazer uma boa temporada, a gente tem certeza. Lucas, vamos abrir espaço agora para o pessoal falar com a gente. Estou falando bastante aqui, mas tem o Túlio aí que já está falando com a gente. Aí abrir espaço para o pessoal, para que eles possam passar a impressão deles também do jogo do Palmeiras, do rendimento dos jogadores. Não dá para cobrar muito nesse começo, é verdade também. Hoje demos menos chutões, é verdade, e ficamos mais com a bola. Hoje teve jogada, né, o Túlio? Teve uma jogadinha trabalhada, a bola que chegou no pé do Tigrinho lá para finalizar, não pegou legal, o Tigrinho ainda fisicamente não está legal. O Arthur, o Pacheco jogou bem, o Arthur. Quem que é esse aí? Felipe? Esse eu não sei quem é, não. Jogaram muito, jogaram bem, espero que não seja só no Paulistão. É verdade, o pessoal tá começando a jogar bem, essa garotada está entrando bem no time, e aí eu acho que são importantes para o time, né? Estou falando aqui, o Abel tem uma base realmente que não é para ele ficar reclamando de ter que lançar moleque, não. Aliás, tem que agradecer muito o trabalho que é feito lá com o João Paulo. Tá bom? Obrigado, Túlio, da sua participação aí, tá? Moreno Giurano, tá? Veloso, você acha que o preparador de goleiros do Palmeiras tem como aperfeiçoar a saída de bola com os pés do Carlos Miguel? Claro que tem. O Godoy, né? O Godoy tem que trabalhar, sem dúvida, isso foi feito com o Everton. O trabalho do dia a dia fez com que ele chegasse aí ao nível que chegou. O Everton tinha uma boa reposição, tanto com a bola na mão, como com a bola no chão para sair jogando. Eu acho que dá para trabalhar o Carlos Miguel. É outro perfil, porque o Carlos Miguel é muito alto, né? Isso dificulta um pouco. Mas pode, deve, e eu tenho certeza que vai melhorar. Vai melhorar, eles trabalham muito. Vejo o Godoy nos aquecimentos. Treino a gente não vê, né? Principalmente no aquecimento. Trabalhando muito, frisando muito isso com o atleta, para que ele repita, trabalhe, e a evolução do Everton foi uma coisa marcante, né? E eu tenho certeza que a gente daqui
Até o final do ano a gente vai ver um Carlos Miguel evoluindo bastante nessa questão, tá? Eu acredito nisso. Quem mais? Gustavo também. Grande Veloso, boa noite, boa noite. Você é excelente comentarista, obrigado. Além de um grande ser humano, legal. Obrigado aí da sua participação, viu, Gustavo? Tamo junto. Traz mais gente pro canal, hein? Estamos precisando. Ó, o Túlio de novo. Giai, Maurício e Bruno Rodrigues destoaram. O Bruno Rodrigues, rapaz, eu acho que não dá para ficar insistindo mais, não. Tinha interesse aí lá do Sul, acho que era o Inter, né? Eu acho que dá para negociar, dá para liberar. O Maurício eu ainda gosto. O Maurício oscilou um pouco mais nessa temporada, mas acho que é bom jogador e tem muito ainda para ajudar a gente nessas temporadas aí. Já está oscilando demais também, né, Túlio? Sem dúvida nenhuma. Quem mais está por aí, o Lucas? Obrigado, Facundo, pelo prejuízo. Comprou por 12, vendeu por 8. Pois é. Facundo não fez uma boa temporada, um jogador que veio super valorizado. Eu acho que ele está saindo dentro da realidade dele. Eu acho que a realidade dele é o que ele está saindo agora, não a chegada. O Palmeiras, parece que para o Palmeiras é tudo mais caro, né? Mas a diretoria tem entrado nessa, né? De pagar o que não vale o atleta. Eu acho que ele está saindo mais ou menos pelo valor dele mesmo, e o Palmeiras fica com prejuízo, porque realmente é um jogador que o Palmeiras contratou muito caro. Aí não vai recuperar mesmo, ainda mais com a temporada que ele fez. Quem mais com a gente, Lucas? Luiz Fernando também, você está certo, não deu certo, troca, chega de jogadores ruins. E não dá tempo de ficar esperando o cara se recuperar. Tem que ter uma avaliação rápida. Ou o cara chega entregando, como, por exemplo, o Tigrinho começou mal, é verdade. Mas olha como terminou a temporada. Entregou 20 gols, fez 20 gols. Flaco Lopes fez 25 nessa temporada passada, 24 na outra, quase 50 gols, 49. Então é esses jogadores que precisam estar aí agora. Não dá para ficar esperando, né? Ainda mais com essa base que o Palmeiras tem. Tem que trocar e trocar rápido. E parece que o Palmeiras está chegando também a essa conclusão e agindo rápido. Agora precisa buscar jogadores, né? O Abel já está falando aí com razão. Saíram 4, só chegou 1. Dá uma diferença no nível, né? Dá uma diferença grande. Ainda bem que tem a base, né? Mas esses meninos, eles são bons, eles jogam bem, eles vão se valorizar, eles têm futuro. Mas para ganhar campeonato, você precisa do Marlon Freitas, você precisa do Piquerez, você precisa do Gomes, você precisa do Flaco, precisa desses caras. Precisa do meia, precisa buscar uma contratação desse nível. Então, realmente não pode perder muito tempo, porque a temporada já está aí, né? O Paulistão, já estamos quase no meio da primeira fase. E depois, quartas de final, um jogo, semifinal, um jogo, final, 2 jogos. Rapidinho. Esse campeonato vai ser muito rápido. Quem mais? Você já foi. O Noel Carvalho agora. Saudades quando o meio-campo jogava. Muito lançamento longo. Hoje trabalhou mais. Eu acho que o Maurício tem uma participação importante hoje. Por isso não teve tantas bolas longas assim, né? O Maurício teve uma participação boa aparecendo para o jogo. E quando entra aquele menino Riquelme, né? Esse menino joga muito. Ele de um lado e o Alan do outro, Maurício, ou um meia por dentro, né? Pode ser o Maurício. Acho que o Maurício precisa voltar a jogar o que jogou, principalmente no Mundial, né? Quando fomos para o Mundial, o Maurício estava num nível legal, depois caiu muito de produção. A gente espera ver o Maurício jogando naquele nível de novo. Quem mais, Lucas? Tá ficando tarde, né? Hoje é sábado também, né? Estamos mais tranquilos, mas tá ficando um pouco tarde. Matheus, vamos lá. Fala, Veloso. Abraço direto de Colíder, Mato Grosso. Que legal. Essa lateral direita não me passa segurança. 2 anos, depois que saiu o Mike e Marcos Rocha, né? A gente tem sofrido mesmo. O Kelvin não conseguiu emplacar, Giai também não, né? E o Gilberto foi embora, né? Essa do Gilberto, não entendi ainda. Como você libera um jogador do nível desse Gilberto sem ter nem estreado no profissional? O menino não teve nenhum período de adaptação para ver se conseguia jogar ou não no profissional. Foi emprestado e vai jogar no Atlético, hein? No Atlético Paranaense pode esperar que esse menino vai jogar e vai jogar bem. Um abraço para você e obrigado, então, pela audiência, tá, Matheus? Fala da gente aí no Mato Grosso, hein?